O irmão acredita que a pessoa de Jesus está aqui? O irmão acredita que o Espírito Santo fez de sua vida morada? Então nós devemos pensar um pouquinho sobre isso. Deus está aqui. O Espírito Santo está dentro de nós. Paulo diz que o nosso corpo, esta casca, que um dia vai repousar na terra, este corpo tornou-se o templo do Espírito Santo. Amém? Eu creio, e a igreja crê também, que aquele que esteve presente lá no tanque de Betesda é o mesmo que está aqui entre nós. Volte para João capítulo 5. Vamos pensar um pouquinho sobre o acontecimento narrado pelo apóstolo João. Lemos no início do culto. E agora nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Espírito Santo, usa-me como boca tua para proclamar a única verdade, para anunciar que Jesus é o único Salvador. Ministra ao coração do teu povo, Senhor, e traz consolação às vidas aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu acho que todos os que aqui estão já foram a um hospital público visitar ou para ser atendido. Quando a gente chega a um hospital público, é de partir o nosso coração. Outro dia eu estive aqui no pronto-socorro e vi cenas lamentáveis. Pessoas deitadas nos corredores, superlotados, macas sujas, pessoas com a roupa do corpo sem lençol. É uma tristeza, meus amados. Outras jogadas no chão, deitadas, literalmente deitadas no chão. E a gente olha para aquelas pessoas e a gente vê o sofrimento na face daqueles seres humanos. Pessoas humilhadas, desprezadas e, acima de tudo, sem nenhuma esperança no coração, desesperançadas. Hospital é sinônimo
de vida. Quem procura o serviço de um hospital, vai a esse hospital porque deseja receber tratamento, deseja viver ou continuar vivendo. Todavia, numa situação como acontece diariamente no Brasil, de ponta a ponta, o que a gente vê é um ambiente de morte, um ambiente de desamparo. Não há nenhum cuidado. E a gente não pode acusar os profissionais da área. Alguns realmente são desprezíveis. Mas a grande maioria gosta do que faz, deseja ajudar, porém não há o mínimo necessário. Meus amados, para os enfermos que frequentavam os 5 pavilhões do tanque de Betesda, aquele lugar era um hospital. Ali estava um hospital público. E aquelas pessoas doentes frequentavam os 5 pavilhões, conforme diz o verso de número 2. 5 pavilhões, lotados, cheios de pessoas enfermas, as mais diversas enfermidades. Aquelas pessoas estavam ali porque Betesda era lugar de esperança. Para eles era lugar de cura, era lugar de vida. Se você olhar para os versos 3 e 4, veja o que diz. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Não é de estranhar que aquele espaço estivesse sempre lotado. Eles ficavam olhando para aquelas águas. Se havia qualquer movimento, eles pulavam para dentro do tanque. E eram curados. Eram sarados. Agora, meus irmãos, o verso 5 diz que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Não são 38 dias. Não sei se já nasceu com essa enfermidade. O texto não diz. O texto também não diz se aquele homem adquiriu essa enfermidade, se sofreu algum tipo de acidente. O texto também não diz.
A Bíblia não menciona o nome desse enfermo, não menciona a família, não diz qual foi a causa que o deixou preso ao leito durante 38 anos. A Bíblia não diz se ele procurou a ajuda da medicina. A Bíblia não diz nada. Mas podemos imaginar, podemos pensar da seguinte forma: de repente aquele homem, ao longo desses anos, experimentou todos os meios disponíveis. Remédio, médico, consultório, médico, remédio, ele buscou. O texto não diz, eu estou apenas aqui conjecturando, imaginando, pensando a respeito desse homem que estava há 38 anos preso a um leito. E aquele cidadão resolve também visitar o tanque de Betesda. Resolveu também visitar o tanque de Betesda. Na esperança de um milagre acontecer em sua vida. De repente um milagre acontece. Eu vou descer à casa de misericórdia. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E aquele homem enfermo pensou, eu vou à casa de misericórdia. Quem sabe algo diferente não acontece comigo. Mas o verso 7, meu amado irmão, minha querida irmã, diz que havia um problema enorme. Aquele homem não era acompanhado por ninguém. Se tinha família, ninguém ia com ele. Se tinha amigos, ninguém ia com ele. Ele estava sozinho. E no verso 7, ele diz, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Que situação desesperadora. Ele estava na casa de misericórdia. Havia esperança no seu coração. Mas não havia ninguém para ajudá-lo. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, como ele ia, a Bíblia não diz. Mas fique imaginando um sujeito tetraplégico, deitado, tentando se mover para entrar dentro de um tanque. Pense numa pessoa completamente paralisada, se esforçando para entrar num tanque. Aí ele diz, enquanto eu vou, enquanto ele faz a tentativa, desce outro antes de mim. Coitado. Ele estava dizendo, eu tento. Eu me esforço. Eu procuro. Eu quero. Eu tenho esperança. Eu acho que pode acontecer comigo. Basta que alguém me ponha no tanque. Mas não havia ninguém.
acontece uma coisa especial. E aquele acontecimento mudou a vida daquele homem para sempre. Aquele que é a fonte da vida, a pessoa de Jesus, o Filho de Deus que está aqui entre nós, que está olhando para nós. Aqui também é casa de misericórdia, aqui também é Betesda, é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de esperança, é lugar de vida, porque Jesus está presente. Amém, meu irmão? Jesus, a fonte da vida, resolveu fazer uma visita àquele hospital, ao tanque de Betesda. E é interessante, meus irmãos, que o Senhor não procura outra pessoa. Ali havia uma multidão. E no meio da multidão estava perdido um cidadão paralítico, que ninguém olhava para ele, ninguém ajudava, ninguém estendia a mão, ninguém tentava levá-lo até o tanque. Jesus vai ao tanque de Betesda, porque o Senhor sabia que havia ali uma pessoa em situação desesperadora. Eu louvo a Deus por isso. Eu glorifico a Jesus por isso. Porque Ele sabe exatamente qual é a pessoa que precisa dEle. Ele sabia disso. Ele sabia que ali estava aquele homem que ninguém ajudava. E o Senhor entra naqueles pavilhões. E Ele conversa com o enfermo. Ele vai direto àquele homem. Ele sabia exatamente onde estava aquele enfermo. Ele não saiu perguntando: vocês conhecem fulano? Filho de fulano? Ele vai direto ao homem e começa a conversar com ele. O Senhor Jesus, meus amados, nessa conversa com o enfermo, Ele usou três verbos que mudaram a situação do enfermo física e espiritualmente, devolvendo-lhe a esperança, a saúde e o mais importante, vida que nunca termina. O Senhor não somente devolveu aquele homem paralítico a condição de andar. O Senhor deu àquele homem a vida que nunca termina. Foram os verbos querer, levantar e pecar. E eu gostaria de rapidamente pensar um pouquinho a respeito desses três verbos usados pelo Senhor para atender a necessidade daquela pobre alma, daquele pobre homem, daquele enfermo que ninguém ajudava. O Senhor perguntou: queres ser curado? Se esse doente fosse igual àquele cidadão do Ceará, ele olharia para Jesus e diria o seguinte: não, eu venho aqui porque eu gosto de olhar as pessoas. Eu venho ao tanque de Betesda não para ser curado, eu venho aqui porque gosto de admirar os enfermos, de olhar para eles.
Eu gosto de olhar para os tanques. Eu gosto de ver esse movimento aqui nesses tanques. Eu gosto de apreciar esse lugar. Mas aquele homem, meus amados, é claro, não fez isso. O Senhor perguntou: queres ser curado? E eu fiquei pensando sobre essa expressão do Senhor. Quando Ele pergunta, olhando nos olhos daquele homem: queres ser curado? Meus amados, provavelmente o Senhor deixou claro sua intenção através de um gesto, ou quem sabe, através da entonação da voz. Queres ser curado? Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: meu filho, você deseja sair desta situação agora? Deseja sair caminhando, usando as suas próprias pernas? Queres ser curado? Meus amados, aquele cidadão entendeu claramente que a intenção do Senhor era curá-lo. E o mais importante, o Senhor era capaz de curar. E o mais importante ainda, o Senhor queria curar. O Senhor queria estender a sua mão e curar aquele homem. Era o desejo dele. Ele queria fazer isso. O enfermo, certamente cheio de alegria pelo poder das palavras de Jesus, fixou sua atenção não mais nas águas dos tanques, não mais naquelas águas dos tanques, daqueles pavilhões. Ele agora olhava para a própria misericórdia. Betesda é casa de misericórdia. Ele não precisava mais olhar para os tanques. Ele estava diante da própria misericórdia. Ele estava diante de Jesus. Ele não precisava mergulhar. Ele não precisava descer até as águas. Ele não precisava de outra coisa. Ele estava diante da fonte de misericórdia. Ele estava diante do Senhor. E havia desejo no coração do Senhor. Era desejo do coração do Senhor curá-lo radicalmente. Tiago diz uma coisa interessante. Tiago diz que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, aquele homem olhando para Jesus, olhando para o Filho de Deus. Certamente o olhar de Jesus, a face de Jesus, a fala de Jesus trouxe esperança ao coração daquele homem. Ele viu o brilho da face do Senhor. Ele reconheceu que o Senhor poderia tirá-lo daquela situação. Ele não precisava mais descer até as águas. Ele estava diante da fonte. Ele não precisava ir, a fonte veio. Amém, meu irmão? Ele não precisava descer as águas. Ele não precisava de alguém para levá-lo até o tanque. A fonte de misericórdia veio até ele. Ele estava face a face com aquele que é misericórdia.
E o Senhor teve misericórdia daquele homem. Amém, meu irmão? A segunda coisa, o Senhor ordena: levanta-te, toma o teu leito e anda, diz o verso 8. Que autoridade! 38 anos sem caminhar, sem andar. 38 anos sendo conduzido. 38 anos sem esperança. 38 anos enfermo. Aquele homem não tinha nenhuma serventia para ninguém. Não servia para nada. Um pobre diabo. E de repente o Senhor Jesus ordena: levanta-te, toma o teu leito e anda. Neste versículo de número 8, o Senhor usa 3 verbos de ação: levanta-te, toma e anda. O homem não poderia ficar do mesmo jeito. O Senhor diz: ergue-te. E certamente aquela voz foi com muita autoridade. Aquela ordem foi dada com muita autoridade. Levanta-te. E o homem se levanta. Toma o teu leito e anda. Amém, meu irmão? Levanta-te, toma o teu leito e agora anda. Meus irmãos, eu poderia dizer que esses 3 verbos são 3 trovões da poderosa e divina vontade curadora daquele que é capaz de arrebentar com qualquer enfermidade em nome de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquela enfermidade desaparece imediatamente. Se você olhar para Lucas, capítulo 5, verso 17, a Bíblia nos diz que o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. O poder do Deus poderoso estava em Jesus para curar. Portanto, quando ele deu a ordem, levanta-te, o homem se ergueu. Meu querido irmão, quando a gente escuta uma ordem do amado Mestre, nós devemos imediatamente obedecer. Se aquele homem tivesse duvidado, se ele tivesse dito a Jesus: o Senhor está brincando comigo. Eu estou há 38 anos neste leito. Não consigo me mover. Como posso ficar em pé? Eu lembro de uma situação, quando Júnior, o meu filho, logo quando a gente descobriu a enfermidade dele, numa sexta-feira, ainda lá no alto do céu, eu disse: Júnior, vem aqui. Ele não podia nem sentar direito, não podia nem deitar direito.
E eu disse: ajoelha. E ele ajoelhou. E Deus fez algo especial na vida dele. Em nome de Jesus. Deus faz algo maravilhoso na vida dele. Ouviu a ordem. Ajoelha. Porque naquele momento Deus havia falado ao meu coração: ora por ele. Intercede por ele. Eu disse: ajoelha em nome de Jesus. O Senhor disse àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e agora caminha, agora anda. Meu amado irmão, o Senhor Jesus tem poder sobre as enfermidades. Esta semana eu fui ao hospital visitar um jovem de 33 anos de idade. Crente. Estava trabalhando lá em Feliz Deserto. Trabalha na Secretaria de Obras daquela prefeitura. Estava ele com alguns homens, ele comandando aqueles homens, e um cidadão embriagado, um sergipano, perdeu o controle do carro e atropelou aquele homem. Ele está aqui no Hospital do Açúcar, na UTI daquele hospital. Tetraplégico. E eu fui lá e orei por ele. Pelo Sabino. Não lembro o primeiro nome. Mas gravei o segundo nome, o sobrenome dele, porque eu tenho um amigo chamado Jair Sabino. E eu gravei. Sabino. E ali na UTI do hospital, aqui no Hospital do Açúcar, eu pus a mão sobre a cabeça dele. Eu disse: olha, Jesus, Ele é poderoso o suficiente para tirá-lo desta situação. E ele concordou. Ele balançou a cabeça. E a coisa que mais me chamou a atenção é que aquele moço não consegue nem sentar. Os médicos estavam para fazer uma cirurgia, para fazer uma tentativa para que aquele moço conseguisse pelo menos sentar. Mas eu disse: olha, Jesus tem poder, tem autoridade sobre qualquer enfermidade. Ele arrebenta com qualquer enfermidade, se assim Ele desejar, se assim Ele quiser, se for da vontade do Senhor, Ele arrebenta com qualquer enfermidade. Então Ele disse àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem continuou deitado? Não. Aquele homem levantou, pegou o seu leito, a sua maca, pôs nas costas e saiu do tanque de Betesda, livre daquela enfermidade para todo o sempre. Ele estava curado fisicamente. Ele estava liberto daquela doença. Ele estava livre daquela dor. Diz o verso de número 9: imediatamente o homem ficou são. O Senhor não disse: meu filho, olha, você vai procurar um especialista porque você precisa fazer alguns exercícios. O verso 9 diz que imediatamente, ação contínua. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem ficou em pé, pegou o leito,
caminhou e saiu lá de Betesda, saiu completamente livre para a glória do nome de Jesus. E tomando o seu leito, começou a andar. O Senhor Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Ele tem tanta autoridade sobre as enfermidades, que ele mandou um recado para Herodes. Ele disse assim: ide dizer a essa raposa chamada Herodes que expulse demônios e cura enfermos. Olha, alguém vá lá e diga àquela raposinha chamada Herodes que eu expulso demônios e curo enfermos. E aqui está a prova. 38 anos o homem estava ali doente, enfermo, acamado. Ninguém o ajudava. O Senhor disse para ele: levanta, toma o teu leito e vai embora livre. Sai daqui curado em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão? Agora imagine a alegria daquele homem. Pense um pouquinho comigo. O cara chega deitado numa maca, no leito, numa rede, seja o que for, sem movimento. De repente ele põe o leito nas costas, abre um sorriso, olhando para um, olhando para outro, olhando para frente e dizendo: eu estou completamente curado. Eu estou caminhando. Eu estou saindo daqui livre dessa enfermidade, porque Jesus teve misericórdia de mim. Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Pai da misericórdia. Betesda significa casa de misericórdia, porém o homem estava diante da própria misericórdia. Em último lugar, irmãos, o Senhor adverte aquele homem quando o encontra nas dependências do templo, não mais em Betesda. Ele agora está no templo. E o Senhor diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Segundo alguns teólogos, a enfermidade daquele homem fora resultado de uma vida completamente vendida ao pecado na sua juventude. Mas eu quero dizer que isto é especulação. Para alguns teólogos, aquele homem estava naquela situação por conta de uma vida completamente envolvida com o pecado. Mas por outro lado, conhecendo a natureza humana, o Senhor sabia que por mais que o pecado faça sofrer, ninguém o detesta. O Senhor conhece a nossa natureza. Ninguém precisa contar a respeito da natureza humana, porque o Senhor nos conhece por dentro. E o Senhor sabe perfeitamente que apesar do pecado fazer sofrer, ninguém detesta o pecado. Daí a advertência: não peques mais. Não viva na prática do pecado. Não sinta amor ao pecado. Não se apegue mais ao pecado. Mas também é importante a gente salientar o seguinte: que segundo João 9, verso 3, nem toda doença ou aflição é fruto de algum pecado pessoal ou juízo de Deus. É bom a gente saber disso. Por isso, eu não acho
que aquele homem estava naquela situação por conta de um pecado cometido, por conta de uma vida libertina, por conta de uma vida viciada, por conta de apego ao pecado. Eu acho que aquele homem estava ali, naquele lugar, enfermo há 38 anos, para que a misericórdia do Senhor se manifestasse sobre a vida dele. E ficou aqui escrito. E agora nós estamos aqui falando sobre esse caso, alegrando a nossa alma, alegrando o nosso coração, e dizendo: glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é capaz de curar qualquer enfermidade. Amém, meu irmão? O homem curado, com a graça do Senhor, poderia viver longe da prática do pecado. Por isso o Senhor diz: meu filho, vá e não cometa mais os mesmos pecados. Você pode viver sem estar apegado ao pecado, longe do pecado. Você pode viver apegado à minha graça. Você pode viver abraçado à minha misericórdia. Você pode viver abraçado ao meu amor. Você agora me conhece, você contemplou a misericórdia alcançou a sua vida, você não precisa mais do pecado. E eu quero concluir dizendo o seguinte: talvez você esteja pensando: bem, pastor, a história é bonita, é emocionante, é tocante, é belíssima, é maravilhosa, é isso, é aquilo. É uma história que nos faz pensar sobre esse poder maravilhoso do Senhor. Mas, o que tem a ver comigo? Em pleno século 21. Não estou em Jerusalém. Não estou no tanque de Betesda, não estou deitado numa esteira, eu estou bem fisicamente, não estou morrendo aos poucos. Logo, qual é a lição prática para a minha vida? Eu gostaria de chamar a sua atenção para pelo menos 3 lições, 3, e aí eu encerro. Primeiro, toda pessoa nascida de novo ou de Deus está enferma na alma. Toda pessoa não nascida de novo, toda pessoa que não conhece a Jesus, toda pessoa que não foi à cruz, toda pessoa que não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa está enferma na alma. Está doente. E essa doença é pior do que o pior câncer. AIDS é uma boa doença? É terrível. Essa doença aqui é pior do que qualquer outra doença. E vou dizer mais: a cura desta enfermidade, que se chama pecado, não acontece através dos tanques da autoajuda. O homem não pode se autoajudar. Eu vou melhorar, a minha alma vai se iluminar, eu vou chegar a um lugar maravilhoso, a minha vida vai mudar. Não vem também do materialismo, do consumismo, do hedonismo, do pragmatismo, não vem também das diversas religiões. Esse pecado, ou essa doença que se chama pecado, só há uma pessoa que pode curá-la: somente Deus, somente Jesus. Por isso ele disse àquele homem paralítico:
meu filho, não viva na prática do pecado. Você está perdoado, porém não queira mais pecar. Somente o Senhor pode curar essa enfermidade da alma. Ninguém mais. Ninguém mais. 2. A igreja é o hospital, no qual o médico que faz o diagnóstico e cura radicalmente é Jesus. Isto aqui é Betesda, aqui é um hospital. E está presente aqui um médico por excelência. Ele dá o diagnóstico e imediatamente ele cura para a glória do seu próprio nome. Ele diz: você está enfermo, a sua alma está doente, a sua alma está apodrecida, você está perdido, mas eu vou curá-lo agora. E a pessoa sai completamente livre do seu pecado. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meu irmão? Em terceiro e último lugar, se a pessoa continuar, preste bem atenção, se a pessoa continuar teimosamente na prática do pecado, seu destino final será o inferno. Não são palavras minhas, não. E não quero assustar você. Longe de mim tal ideia. Eu quero chamar a sua atenção no sentido de que você possa compreender que o pecado o levará para longe de Deus. O pecado o levará para o inferno. O pecado o fará experimentar o juízo de Deus. Sinceramente, não pague para ver. Não continue na prática do pecado. Não queira encontrar Deus vivendo uma vida dissoluta. Não deixe esta vida para se encontrar com o Senhor sem antes se encontrar com Jesus. Não queira contemplar a face de Deus sem ter na sua vida a marca do sangue de Jesus. Se você for para a eternidade sem a marca de Jesus em sua vida, sem a marca do sangue de Cristo em sua vida, você ficará para sempre separado de Deus. Você lembra da parábola do rico e de Lázaro? Termina assim a vida de uma pessoa que rejeita a misericórdia, que rejeita a bondade do Senhor, que rejeita o perdão do Senhor, que rejeita a mão estendida do Senhor, que rejeita o abraço do Senhor, que rejeita a oferta de vida eterna que o Senhor faz. Aquele homem rico morre e vai se encontrar com Deus. E diz a Bíblia, lá no inferno, num sofrimento terrível, ele olha para o céu e ele vê Lázaro, aquele pobre homem que pedia esmola, que batia a sua porta pedindo um pedaço de pão, gozando a eternidade, cheio de paz, de alegria, diante do trono de Deus.
E aquele homem que rejeitou a oferta do Senhor, que rejeitou a pregação, que rejeitou a misericórdia divina, está sofrendo no inferno, a ponto de pedir a Deus: Senhor, por favor, manda que Lázaro molhe a pontinha do seu dedo e venha refrescar os meus lábios, porque eu estou aqui nessas chamas, eu estou atormentado. Ele faz outro pedido: Senhor, manda que alguém que está aí no céu, que está aí contigo, vá à casa dos meus irmãos, vá à minha família e fale a respeito desse lugar de desespero, de aflição, de morte, de dor, de sofrimento, de separação eterna. Por favor, Senhor, manda alguém falar sobre este lugar. O que o Senhor diz? Lá estão os pregadores, lá estão os profetas, que eles escutem os profetas, escutem os pregadores. Então, meu querido irmão, nesta noite, minha querida irmã, nesta noite, em nome de Jesus, não queira teimosamente continuar, meu amigo, minha amiga, seja você quem for, não queira teimosamente continuar na prática do pecado, porque você enfrentará o juízo de Deus. Eu não quero enfrentar o juízo de Deus. Eu quero chegar lá no céu, diante do Senhor, e ouvir de Jesus as seguintes palavras, Ele me recebendo com alegria, com um sorriso, e dizendo: toma posse do reino, entra, toma posse deste reino, porque este reino é teu, eu o preparei para ti, antes da fundação do mundo. Amém, meu irmão? Jesus deseja oferecer a você, nesta noite, a oportunidade de chegar no céu. Ele é a misericórdia. Ele é a fonte da misericórdia. E a fonte da misericórdia está presente aqui. Fiquem bem.